Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos, cumprimentar a todos. Mais uma vez estou aqui para compartilhar convosco o propósito de Deus que tem convosco. Então, que é o propósito de Deus tem convosco. E não você que tem um propósito com Deus, e Deus tem um propósito contigo. Que Deus tem um propósito contigo, tanto o pecador, que Deus tem um propósito contigo, tanto religioso, Deus tem um propósito contigo, tanto os crentes. Então hoje quero falar sobre inferno. Então hoje quero falar sobre inferno, vou definir o que é o inferno. Então vou procurar os meios para entendermos o que é isso do inferno, que quando se fala do inferno. Então antes de entrar no assunto, gostaria de fazer um pedido a vocês. Tenho um pedido a vocês, a vosso favor, que eu penso que vocês que possam me abençoar. Então aqui eu penso que vocês me abençoam. Então eu penso que se inscreve no meu canal. Então se inscreve no meu canal, estará a me ajudar a fazer o canal crescer. Me ajudará o canal a crescer. E também se inscrever no meu canal, será atualizado os vídeos. E também penso em colocar os likes, vocês estão a me ajudar a compartilhar o vídeo, ou estão a me ajudar o vídeo ou estão a me ajudar a alcançar outras pessoas através do seu like, mas alguém está a ser alcançado por meio do seu like, 2, 3, 4, 5, sucessivamente. Então será alcançado por ti. E também penso que compartilha o vídeo com outros, compartilha o vídeo em seus grupos, compartilha o vídeo com seus amigos, compartilha o vídeo em seus grupos de Facebook, compartilha o vídeo em seus grupos de amigos. Então, eu os assuntos aqui trato os assuntos com todos os tipos de grupo, trato os assuntos com todos os grupos, com grupos de pecadores, trato os assuntos com grupo religiosos e também trato com um grupo de cristãos, porque é só tratar o propósito de Deus que tem contigo. Então esse é um propósito de Deus que colocou no meu coração para que possa compartilhar convosco. Então vamos entrar no assunto hoje. Então hoje quero falar sobre o inferno. Já um vídeo que me falei, o que me leva a falar do inferno. Então hoje quero definir a palavra do inferno, quero trazer a palavra, somente vou falar o que é o inferno, somente vou explicar, definir o inferno, vou definir o inferno de várias formas, vou definir para que tu perceba que de fato o inferno existe, vou definir para que tu perceba que o inferno é realidade, vou definir para que tu perceba, definir o que é isso do inferno, porque outros não acreditam na existência do inferno, outros não têm noção como é que como é que é esse o inferno, como é que ele é por si mesmo. Outros então estão nós. Quando falo do inferno, é um assunto que infelizmente não tocado, principalmente nas igrejas. Esse é o assunto não mais tocado nas igrejas, a maioria não toca esse assunto do inferno. Então, muitos quando tocam o assunto do inferno, só diz Jesus que ele foi vencer o inferno. Foi então o inferno, só esses assuntos que tratam, mas não trata o assunto do inferno chocante, que esse assunto do inferno é muito importante. Porque digo, é muito importante tratarmos o assunto do inferno. É muito importante tratarmos o assunto do inferno, porque após a morte, vamos julgamento, depois do julgamento, lá vai se tratar, lá vai se resolver o assunto do inferno. Então, é isso que é muito importante. É muito importante o inferno. Então, eu vou tentar, talvez, definir o inferno. Vou tentar definir o inferno por 6 pontos. Então eu não quero basear, eu aqui disse tudo baseado da Bíblia. Então não quero basear da origem bíblica, o inferno,
Quando fala de origem bíblica, não quer falar da linguagem grega, não quer entrar numa linguagem original, porque aqui trata assuntos direto bíblico, não trato a teologia bíblica, nem trato aquilo ali hebraico. Então, que se eu para tratar o inferno, para entrar na linguagem original, eu devia buscar nas origens originais o que quer dizer o inferno. Então, nós estamos a tratar isso e também nós estamos a trazer a doutrina do inferno. Por nós estamos a trazer uma doutrinária como faz os teólogos. Aqui nós estamos a tratar de teologia. Então, quando falo de uma linguagem original, estou a falar de exegese, aquilo ali. A teologia bíblica existe, o curso chama-se exegese. Até exegese, o curso de exegese, então nos leva para trazer as linguagens a Bíblia, na palavra original, que quando fala a palavra original, a linguagem original que foi escrita, então na linguagem original, não quer tratar esse símbolo de buscar levar na linguagem original em grego e hebraico, porque a Bíblia foi escrita em hebreu, hebraico e aramaico, mas o inferno muito mais estava se baseando no hebreu, hebraico, que é a linguagem original, mas não estou aqui para tratar na linguagem original, não estou aqui para trazer doutrina do inferno, estou aqui para que te faça entender que de fato o inferno quer, de fato para que tu perceba, o inferno é algo real, para que tu perceba, o inferno é algo que existe, isso aí que só quer que entenda, principalmente vou definir hoje. Então, há mais dar continuidade sobre o inferno. Então, perdão. Então vamos definir o que é inferno. O que é inferno? Então, quero tentar definir essa palavra do inferno. Vou definir de várias formas. Pessoal, vou trabalhar com 6 pontos somente de definições. Esses pontos vamos levar na definição. Já falei, não quer trazer na linguagem original, não quer trazer na linguagem hebraica, não quer trazer na linguagem grega, quer trazer direto a palavra o inferno para que possamos compreender. E vamos desculpar, não vou trazer a linguagem original porque nós estamos no curso, nós estamos na formação, não vou trazer doutrinária porque nós estamos na capacitação também. Então, é isso que quero que me perceba, se quer me perceba. O objetivo é que perceba o que estou tratando, então procura entender para perceber, é isso que é importante. Então, o que é o inferno? O que é o inferno? Então, o inferno, vamos no Provérbios, capítulo 7, versículo 27. Provérbios, capítulo 7, versículo 27, diz essa palavra. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Então, significa o inferno é a morada da morte. O inferno é o lugar da morte. O inferno é o espaço da morte. Quando eu falo que o inferno é lugar da morte, não estou falando que o inferno por si mesmo mata, estou a dizer, é um lugar da morte. Então, o inferno é um espaço que serve da morte. Não estou a dizer que é a morte de morrer, não é isso. Estou a dizer, o próprio significado dele é a morada da morte. Então, é isso aí que se define o inferno, que se define é um lugar, é como dizer onde estou. Então o inferno é o lugar da morte, então é uma morada, é um sítio da morte, que é uma morada. Então o nome do inferno é chamado como uma morada da morte. Então nós estamos a falar da morte que morremos, porque nós não conhecemos o lugar onde que é morada, onde se morre com determinada morte, não existe. Mas o inferno, esse lugar é um lugar específico como uma casa da morte. Como dizemos que é na cadeia, é na prisão, é no hospital, como dissemos, é na escola, já no inferno é uma morada da morte. Então estamos a dizer o inferno é o lugar da vivência da morte. Então estamos a dizer que é um espaço onde que se vive, que é o lugar da morte. Então esse é o inferno, é um próprio espaço determinado, que esse lugar da morada, esse lugar da convivência, então o nome dele chama específico da morte, é o lugar da morte.
Então, a palavra de Damar, vou desenvolver um pouco lá frente, lá, se eu lembrar. Vou desenvolver, é que eu não quero falar agora essa parte da morte. Quando digo vou desenvolver um pouco à frente, vou desenvolver em outros vídeos para que percebamos, mulher. Só estou a definir para que percebamos o significado do inferno. Só estou a trazer a definição. Estou a trazer o sentido da palavra inferno. Por palavra inferno por si mesmo é uma palavra que não podemos compreender. Então podemos compreender quando trazemos definição e explicação. Então para que percebamos o inferno, outras podemos dizer que é um lugar da morada, é uma morada da morte. Então quando dizemos podemos trocar o nome do inferno, chamamos que esse lugar é o lugar da morte, para que possamos compreender melhor. Porque a palavra do inferno por si mesmo não traz uma compreensão. Eu sei essa palavra é um lugar, é uma palavra muito conhecida por cristãos, mas também não traz uma reflexão profunda para os cristãos. E principalmente quando falamos para pessoas do mundo, essa palavra do inferno para eles é uma palavra como se fosse algo normal. Por não ter paz, quando falamos da palavra inferno, é uma palavra exclusiva, é uma palavra que nós não usamos, é uma palavra que não se encontra na nossa comunicação, é uma palavra que não se encontra no nosso diálogo, no nosso dialogamento, é uma linguagem que não se encontra no nosso ensino circular, é uma linguagem que não é falada, é uma linguagem que não é usada. Então, por isso, quando eu falo da diferença, é que queremos que percebamos a palavra do inferno. Porque quando falamos da palavra inferno, é uma palavra que acabamos de 1 a 2 a 3 já nunca ouvimos se falar dessa palavra inferno. Essa palavra no mundo nunca ouvimos falar do inferno. Outros só ouvem por raspão. Na igreja até podemos ler na Bíblia com o inferno, mas nunca chegamos a uma conclusão profunda o que é o inferno. É por isso que eu falei no primeiro vídeo sobre o inferno, quais são os pensamentos dos homens. Porque tem vários tipos de pensamento a respeito do inferno. Então, para dizer que o inferno é um lugar, é um espaço da morada da morte. Da morte. Então, esse lugar da morte, então vou falar em outros vídeos, explicar o que é isso da morte para compreendermos melhor, para percebermos melhor. Porque aqui não estamos a falar da morte física, não estamos a falar daquela morte que nós quando morremos não temos a vida, não é isso. É para compreendermos melhor porque chamamos o inferno como uma morada da morte, para que possamos perceber esse tipo de coisas. Então, isso que fica na tua mente, que o inferno é um espaço da morte, que o inferno é o lugar da convivência da morte, é um lugar, um espaço da morte, que chama-se o inferno. Chama-se um inferno. Um inferno. Então, que é chamado pela sepultura, mas não quer falar da sepultura, não quer falar daquela palavra de definição. Quando não quer falar da sepultura, é que podemos fugir um pouco da coisa. Podemos fugir um pouco daquilo que está a trazer, se é comparado com o sepultura, mas não quer falar dessa sepultura, podemos fugir um pouco do assunto que estou tratado. É como quando eu disse é morada da morte, pode ficar confuso. Por quê? Porque aqui quando fala morada da inferno, porque usa a palavra morada da morte e depois não usa a sepultura, porque nós sabemos que nos caixões onde vai se enterrar os mortos. E a pessoa diz, essa palavra, vou definir outro dia para entender que é morada da morte. Porque já os teólogos já querem fazer um estudo, analisar como é que ele fala da morte, quando ele está falando da sepultura. Então a sepultura, então onde se enterrava as pessoas no Antigo Testamento, Velho Testamento, ou a linguagem dos judeus, dos gregos. Então para a nossa linguagem é no cemitério, no caixão. Mas não esse tipo de inferno que estou falando do caixão, cemitério. O provérbio define o inferno dessa forma porque é uma linguagem que os judeus perceberam naquela época, mas não significa que é morada da morte daqueles pessoas que estão a ser enterrados. Por exemplo, há outros países que não usam esse nome de cemitério, pode usar outro nome.
É como nós não usamos palavra de sepultura. Essa palavra sepultura conhecemos por causa da Bíblia. Por isso, quando fala com uma pessoa, outra pessoa diz vamos na sepultura, vai ficar assustado. Esse nome não conhece, como dissemos cemitério, por exemplo. Então, como dissemos caixão, não conhecido. Então, preciso dizer, quando ele fala dessa palavra de definição, é como estava fazendo comparação com Salomão. No que é de exato, verdadeiro, aquele lugar de caixão. É por isso também quando dizer que é falar da morte, é de falar outro dia para detalhar bem. Que tipo desse tipo da morada da morte que está se tratando aqui no inferno? Ou como que pode chamar da morte o inferno, a morada da morte ou inferno, para detalhamento profundo desse assunto. Ok. É o primeiro ponto só para o inferno. Vamos ao segundo ponto. Provérbios 9, versículo 18. 9, versículo 18. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Então, o inferno com essa linguagem que eu escrevi aqui nessa que eu escrevi, com minhas palavras, diz assim, são regiões mais profundas. Regiões mais profundas. Porque aqui diz assim, 9 versículo 18 diz assim, mas que eles nem imaginam que ali estão os espíritos mortos, que os convidados estão mais profundas das sepulturas. Então, e também não quero usar essa expressão que se encontra aqui, definir sobre fala da sepultura ou dos espíritos dos mortos. Então, dos espíritos dos mortos. Então, preciso dizer que ali na linguagem que podemos já entramos em grego e hebraico para trazer a linguagem original, mas não quero usar essa linguagem original, hebreu e hebraico. Mas porque quando eu disse assim, regiões mais profundas, então quer dizer assim, são zonas mais profundas. Quando falo das zonas mais profundas, então, como aqui fala da sepultura, mas não sei da sepultura, mas que fala assim, estou a dizer que são zonas mais profundas, mais enterrados. Ou deixar a dizer exemplo para tentar, que talvez pode perceber, aliás, para te fazer perceber, porque vamos deixar aqui dos espíritos mortos. Por nós aqui estamos a dizer os espíritos dos mortos, não é isso que quero tratar aqui. Isso aí vamos falar outro dia para percebermos melhor. Então, mas eu quero que chegar aonde quero que entenda a definição de fé. Nós vamos nesses exemplos que se encontra que estava falando o autor em Salomão. Não é isso. Só quero que para entender as definições somente. Quando falo das religiões profundas, vou falar de que forma? Deixa eu dar exemplo. Estou falando de uma cova mais profunda. Quando falo de uma cova profunda, estou a dar exemplo para perceber. Imagina, deixa eu dar exemplo. Nós conhecemos poço. Então, poço é um lugar que foi cavado até no chão. Então, para cantarmos água no poço, temos que levar uma coisa, metemos lá embaixo. Então, para meter embaixo, para encontrarmos água, temos que imagina, e levamos uma garrafa, depois um balde que tem pega, e amarramos aquela pega, enterramos para lá embaixo enquanto tem corda. Depois aquele balde vai chegar lá embaixo, e quando chegar lá embaixo, então vai tirar água, nós vamos puxar para levar água. Então, mas aquele poço é um lugar mais profundo. Aquele lugar é mais profundo. Não estou dizendo que o inferno possui, não estou dizendo é um lugar profundo. É como no inferno, é um lugar profundo. É uma religião ou uma zona mais profunda, mais enterrada, que vai para lá embaixo. Então estamos a dizer que o inferno, com outras palavras, é uma cova grande, é uma cova profunda, do mesmo jeito que nós não conseguimos pegar balde para catarmos água com poço assim. Então temos que meter para lá. E aquele balde ser assegurado com uma gota. Então, porque sabemos, para sair aquela gota, temos que puxar. Então, significa aquele buraco de poço é mais profundo, está lá mais embaixo enterrado. Perdão.
que própria aquela bar que controla a pessoa que mete lá e controla, tem que voltar a puxar. Por se não puxar aquela bar, não pode voltar mais porque o sítio é profunda. Mas a pessoa quando entrar nesse ponto tem que ser alguém a lembrar com uma goda para puxar sozinho. Não pode sair porque é um lugar profundo. E também estamos dizendo, o inferno é uma religião mais profunda, inteira, está lá embaixo. Por exemplo, nas empresas de minas estão lá embaixo, mas estão embaixo da terra, mas as pessoas conseguem sair, não é isso o inferno. O inferno é um lugar que vai entrar, conseguir sair, não, é um lugar mais profundo, é um lugar enterrado que uma pessoa não tem as condições de sair daquele lugar por ser mais profundo, mais enterrado, como falei exemplo de um poço. Por exemplo, uma pessoa quando toma banho na praia pode entrar nas águas mais lá profunda na água lá, mas a água que vai lá embaixo a pessoa vai conseguir sair, não é isso o inferno, porque existe lugar nas praias que a água é mais profunda, a pessoa até pode ir lá embaixo lá da água mas voltar a sair, isso não é inferno, o inferno é mais que isso, estava a dizer que é um lugar mais profunda, enterrado. Então existe lugar mais profundo, mas as pessoas conseguem sair, não é isso. Eu acabei de dar exemplo, um inferno mais profundo como o poço. Porque o poço não tem como uma pessoa para entrar e sair sozinho. Mas na praia, no lugar profundo, a pessoa pode entrar e sair sozinho. Nas minas, só trabalham lá embaixo e voltam a sair. Então também está limitado lá embaixo. Então nós que conhecemos poço não tem limites, só encontramos limites de água para tirarmos água, mas não que aquela vala, aquela cova, então continua para lá embaixo. É como o inferno, significa que talvez também não tem limite com a água, é cada vez profundo. Por isso ninguém pode medir um poço lá embaixo para encontrar a medida das suas limitações. Não pode encontrar. Sabemos que temos zonas de baixas. Então, quando cava um pouco, 2 metros, 1 metro, então tipo, você nem chegar centímetros, quando comecei a cavar, encontra água, mas aquele buraco é mais profundo, vai lá mais embaixo enterrado, existem esses lugares. A pior esses que tem poços, perdão, principalmente esses que têm poços e conhecem esses lugares mais profundos. Então o inferno como assim? É um lugar mais profundo, um lugar que não se sai, se entrou, entrou. O inferno é um lugar comparado com poço. Então a pessoa diz, não quero falar dessa sepultura, não quero falar onde desenterram os espíritos, não é isso, quer falar do inferno para que percebamos. Por isso dissemos na primeira vez que é uma morada da morte, então uma morada da morte. Então quando falo da morada da morte, vou explicar outro dia o que é isso da morada da morte, ou qual é a morada dos mortos, mas não quer falar isso. Porque lá quando fala da morte, não estamos a falar da morte fisicamente, não estamos a falar só esse tipo de coisa, não. Então é isso que eu vou definir, explicar outro dia. Então o segundo passo falei que é uma religião, é uma zona mais profunda, mais enterrado. Se entra, não se sai. Vamos terceiro ponto. Mateus capítulo 23, 33. Mateus 23, versículo 33. 23, 33. 23, 33 diz essa palavra de Deus. Serpente e raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Então o inferno é um lugar da condenação. Primeiro dissemos que é morada da morte. Segundo, dissemos que é um lugar enterrado, profunda, que é uma religião mais profunda. E o terceiro é um lugar da condenação. Então estamos a dizer, o inferno é um espaço para a condenação.
Estamos a dizer que a função do inferno é para ser condenado, ou o lugar das coisas para ser condenação. Estamos a dizer o inferno é um espaço apropriado para a condenação. Para que percebamos isso, na cadeia é um lugar da condenação. Na cadeia não é um lugar de educação. Na cadeia não é um lugar do hospital. Na cadeia na cadeia não é lugar de projeto para ser visioneiro, não é lugar da formação, não é lugar de capacitação, na cadeia não é lugar da igreja, na cadeia não é lugar de projeto, não é lugar de casa, na cadeia serve para condenação. Serve lugar da condenação como o inferno é lugar da condenação. Estamos a dizer que o propósito do existir do inferno ele serve para a condenação. É como o propósito do feito das cadeias serve para a condenação. Então estamos a dizer que se condena na cadeia, a missão da cadeia é condenar. É condenação, por isso trata da solução da condenação, são condenados das punições com as leis, quando é que a pessoa deve permanecer lá. E também o inferno é um lugar da condenação. Estão dizendo que o inferno serve para a condenação, não tem outro efeito, ou não tem outro resultado, ou não tem outro trabalho fora da condenação. Como na cadeia, não há outro serviço fora da condenação. Também o inferno, a única missão, a única função é para servir para a condenação. Por isso, o inferno é um lugar da condenação. De quem vai ser condenado, como será condenado, tudo vamos aprender outro dia, mas hoje estou a definir o inferno. Então, este tipo de coisa que estou a tratar aqui, depois vou tratar, se Deus me permitir minha graça, vou tratar cada coisa, esses pontos que tratei para percebermos melhor, mas é cada vida para esse tipo de coisa. Mas quero que perceba que o inferno é o lugar da condenação. Que o inferno serve para a condenação. O inferno foi feito para a condenação. Da mesma forma que fizeram as cadeias, as esquadras, cadeias para se condenar. Fizeram a esquadra para se deter e cadeia para se condenar. Então, para dizer que a função do inferno é a mesma função da cadeia. Tem papéis diferentes, mas estou a dizer que o propósito é da condenação, o todo é da condenação, mas as leis já são diferentes. Os castigos já são diferentes, os propósitos já são diferentes, mas eles têm o mesmo objetivo da condenação, como na cadeia. Também o inferno, a missão dele é um lugar da condenação, serve para a condenação. Não tem outro processo, não tem outro papel fora da condenação. Então essa função é a missão do inferno para a condenação. Que no inferno se condena, da mesma forma que se condena na cadeia, também o inferno é o lugar da condenação. Então são esse tipo de coisas que temos que perceber o que é um inferno, o que estou por fazer perceber para entendermos o que é um inferno. Eu falei no primeiro vídeo qual é os pensamentos dos homens, já hoje ouvi trazer definição, não só trazer os pensamentos dos homens, não só trazer meus pensamentos, estou trazer os pensamentos, desculpa, não só estou trazer a verdadeira conhecimento. Não é o meu pensamento que me define o inferno, não é o pensamento do homem que define o inferno, é a verdade que nos define o inferno. É a verdade, o pensamento do homem nos diz sobre o inferno, o meu pensamento diz sobre o inferno. É a verdade que nos diz sobre o inferno. Que a verdade é a Bíblia Sagrada, que a verdade é a Palavra de Deus. Por também os pensamentos dos homens que nos pensam sobre o inferno, que diz sobre isso, é que eles também, outros pensamentos estão escritos nos outros livros filósofos, mas não está nos pensamentos, ou está escrito nas outras religiões, está só porque a verdade diz sobre o inferno. Então, por isso, essa coisa estou a trazer a verdade para dizer, vamos contradizer os pensamentos e nos basear na verdade. Estou a trazer as verdades bíblicas ou as verdadeiras sempre o inferno.
Porque se as verdades contradizem sobre as coisas estamos a tratar, que estou a compartilhar aqui convosco, significa o homem trazer a seu pensamento a dar alguma coisa ao homem que está errado. Por isso eu não estou a falar do meu ponto de vista, eu não estou a falar de minha análise, porque nem próprio eu não conheço o inferno. Então isso é que é muito importante. Pensa os pensamentos dos homens que pensam como é que as pessoas vão definir o inferno se eles não conhecem o inferno. Como é que eles vão trazer seus pensamentos se eles não conhecem o inferno? Como é que eles vão ter do nosso do inferno, nunca chegaram, nunca viram? Próprio eu nunca vi o inferno, nem conheço, nunca fui. Então estou baseando em verdades bíblicas, que nos diz a palavra de Deus. É por isso que eu disse, não quero entrar na linguagem original, grego, hebraico, quer entrar a própria Bíblia, que nos diz. A linguagem original, a Bíblia foi traduzida numa linguagem original, mas como não fui eu que traduzi, ali nos tempos da linguagem original, não quis entrar nesses assuntos. E também não quero entrar na grego, que é isso que porque estou trabalhando com todos os tipos de grupos, estou trabalhando com grupos cristãos, estou trabalhando com grupos religiosos, estou trazendo com grupos pecadores. Se eu entro uma linguagem original ou uma teoria bíblica, acabar de deixar as pessoas confusas. Então, para não estar confuso, temos que trabalhar com essa mérito que Deus me revelou. Então, que achar que nas escrituras colocou-me esse propósito para compartilhar convosco. Então, isso é mesmo. Por isso, o inferno é um lugar da condenação, que é o terceiro ponto. Vamos no quarto ponto. O que é um inferno? Perdão. O inferno. Marcos capítulo 9, versículo 43. Marcos 9, versículo 43. 9, versículo 43. Se a tua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida multidão. É melhor entrar na vida multidão tendo as duas mãos. É onde que eu quero. Ir para o inferno onde o fogo nunca se apaga. Onde que eu quero. Onde o fogo nunca se apaga. Então o inferno é fogo. O inferno é um fogo. É um fogo que nós conhecemos fogo. Então aquele fogo que nós conhecemos, por exemplo, o fogo que queima nos campos, que queima nas matas, o fogo que usamos todos os dias para acender lume, o fogo que usamos, aquele elétrico mesmo, aquele chamamos de fogão gás, o fogo que usamos para cozinhar, o fogo que usamos para fogão elétrico. Então o inferno é esse tipo de fogo. O palito de fogo que usamos, essa a vela acende é um fogo. Então existem vários tipos de fogos. Então que todo tipo de acesso é fogo. Então tem vários tipos de fogo. Então vocês então podem me dizer que tipo de fogo vocês conhecem. Podia fazer nos comentários, me dizer que tipo de fogo vocês conhecem. Eu não conheço os tipos, só sei que existe fogo. Então sei que existe tipo, mas eu não conheço que esse tipo é tipo de fogo. Só que não é tipo de fogo. Por exemplo, temos tipo de fogo de vela, temos tipo de fogo. Toma fugir. Vários tipos de nomes. Então o inferno é fogo. Mas qual é a diferença desse fogo? Nós, por exemplo, conseguimos ver quando um sítio pega fogo, um sítio quando queima, então arde, aquele sítio queima. Então sabemos que energia elétrica pode queimar, causar fogo. Então outro sítio pega fogo, vários sítios pegam fogo. Então isso é uma notícia que vivemos de hoje. Depois ouvimos dizer que no lugar X pegou fogo, numa empresa X pegou fogo, numa escola X pegou fogo, numa mata pegou
pegou fogo, no campo pegou fogo. Anda só notícia que vivemos sempre a diabo. Dizemos uma casa pegou fogo, pegou cabo elétrico. Então são vários tipos de fogo. Anda para ver esse tipo, qual é a diferença do fogo do inferno para perceber. Por exemplo, pegamos um palito, acendemos, tem fogo. Mas qual é a diferença desse fogo e fogo, o que conhecemos do inferno? Há diferença grande. O fogo natural é que é um fogo que teoricamente se paga. Por exemplo, não sei, foi em 2020 que houve um tempo que Portugal pegou um fogo no determinado um local no campo e ficou parece 2 semanas, uma semana a queimar aquele sítio, mas depois se apagou. Então vai dizer que o fogo natural mesmo é perigoso, se apaga. Mas o inferno é um fogo que arde, que jamais arrefece e se apaga. Estamos a dizer, o inferno é um fogo que arde, que jamais se arrefece ou se apaga. Estamos a dizer que o inferno, o objetivo dele é fogo. Esse fogo do inferno não faz duas coisas que o fogo natural faz. Deixa ela dar exemplos claros sim para entendermos sobre fogo e físico. O fogo que nós usamos, vou falar em coisa que usamos dia a dia após. Por exemplo, pessoas que cozinham entendem melhores. Não importa fogão a gás, não importa fogão elétrico, não importa carvão, não importa lenha, tem vários elementos que são usados para cozinhar, outros possam não conhecer. Você conhece, mas pode mencionar que tipo de, por exemplo, eu menciono carvão, eu menciono lenha, menciono fogão, gás, menciono fogão elétrico. Pode mencionar outros fogões que conheço, que são usados para fogo, ou outros elementos. Ok. Quando usamos, vou dar exemplo, fogão elétrico. Quando usamos fogão elétrico, acendemos fogo, vamos cozinhar com aquele fogo. Depois se é feito arroz, depois chega o tempo, vai afinar o fogão, para dizer que aquele fogo arrefece, não aquece muito, para não queimar comida, para dizer que se arrefece esse tipo de fogo. Diminua a capacidade o fogo mesmo. E depois chega o tempo, depois de já acaba de fogar, e se desliga, se apagou. Estamos a dizer que é um fogo que se acende, pode arrefecer quando diminui, coloca normal ou coloca 20%, significa que está apagado. Mesmo aqueles que usam a lenha, depois diminui a lenha, está a arrefecer para não ser muito forte. Depois tira a lenha, se apagou-se. Então, carvão, tudo. Então, estamos a dizer que o fogo é diferente com esse fogo, diferente eu falar. É um fogo que arde todos os dias, jamais se apaga. Estamos a dizer que é um fogo que eles não têm como para arrefecer nem para se apagar. Então, o inferno é um fogo que arde ou que está aceso todos os dias, ou aquece todos os dias, ou está sempre online ok, vamos usar a nossa linguagem, que está ligado, menos USB, para que possamos entender. É que o meu objetivo aqui quer te fazer entender. Porque temos que entender que falamos próprio, eu penso, faço essa compartilhar. Eu primeiro procuro entender para saber como posso transmitir. Porque o objetivo principal é nós procurarmos entender. Porque se não entendemos, se não entendemos, significa vamos ficar ainda preocupados, não entender o que é o inferno, o que se passa do inferno. É por isso que procuro, faço o máximo. Naquilo que trato para compartilhar, procurar os meios possíveis para entendermos. Mesmo que não consigo 100%, porque não faço. Por próprio eu, também depende de outra forma, não faço. Mas sempre luto, procurar entender melhor. Porque mais eu melhor ter um esclarecimento claro. Então melhor próprio estarei a ajudar a mim mesmo, estarei a ajudar você mesmo. Então, isso é importante. Então, quando eu falo dessa forma toda,
forma que eu estou falando é para que nós percebemos. Porque o inferno, ninguém pode me dizer que já viu o inferno, que próprio eu nunca vi o inferno. Então não posso te dar como se fosse algo normal, pois parece que já vi. Por isso tenho que te trazer de outra forma, várias para percebendo. Porque algo que nunca vimos é difícil para explicar de uma forma como é para o seu mérito. Porque nunca vimos. É por isso que trato dessa forma, acho que para que possamos compreender. Então o inferno é um fogo que está aceso, que não refresca. Estamos a dizer, não diminua. O céu precisa do inferno, do fogo do inferno é 100%. Não é aquela coisa de baixar para 50%, para ver se o processo dizer, para se não pode queimar arroz, pode queimar feijão, ou pode queimar o que é. Não é isso. Não funciona. Aquela coisa, porque fui levar comida de onde quer aquecer, se não passa a abrir o mundo pode aquecer, deixa ela diminuir, colocar normal, não sei o que. Não é esse tipo de coisa de inferno. O inferno é um fogo que arde, que está aceso todos os dias, que não refresca e não se apaga. Estamos a dizer, o inferno não existe nem sequer um segundo para diminuir a sua capacidade de chama para estar na redução. Está sempre no nível elevado, nem se apaga. Anda para dizer que o inferno tem algo mais elevado. Então é isso aí mesmo. Ok. Vamos. Quinto lugar. Mateus 8:12. Mateus 8:12. Mateus 8:12. Mateus 8:12. Mateus 8:12. Diz essa palavra de Deus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro de dentes, onde quer que é nas trevas. Então o inferno é o lugar das trevas. Quando falamos do lugar das trevas, se por exemplo eu desligo essa lâmpada, se eu desligo essa iluminação aqui é a noite onde estou, já é noite já. Quando desligo toda essa iluminação vai ficar escura. Então as trevas, em linguagem nós, é um lugar escuro. Então, por isso o inferno, quando fala das trevas, é que nós não usamos a palavra das trevas, usamos a palavra da escuridão, ou uma palavra dizer aqui está escuro, esse sítio está escuro, ou como possamos dizer assim, vamos dizer assim, já à noite para percebermos melhor, não é? Quando fala dessa forma não é assim, mas para que possamos entender. Mas porque a função das trevas é a função da escuridão. Por exemplo, há sítios que fica à noite, mas não fica escuro. Há sítios que meio fora de dia aparece noite por causa da sua escuridão. Então o inferno é um lugar escuro. Então quando falamos do inferno, que é um lugar escuro, estamos a dizer que é um lugar que não facilita a visibilidade. Quando vamos dizer que o inferno é um lugar, que estamos a dizer é um lugar onde que não tem iluminação. Quando falamos que o inferno é um lugar, que estamos a dizer que não tem meio para conseguir ver como é que estou a ver. Quando falo que inferno é um lugar escuro, estou a dizer é um lugar que eu não posso conseguir ver o meu próximo. Quando eu saio fora eu consigo ver a pessoa, mesmo quando é de noite com a iluminação eu consigo ver. Então o inferno é um lugar da escuridão. É um lugar por si mesmo, já representa a escuridão. Estamos a dizer dentro do inferno há iluminação. Estamos a dizer dentro da escuridão do inferno existe a luz. Estamos a dizer dentro do inferno existe limite para dizer agora é escuro, agora é de dia e noite, como faz o sol e a noite. Não, o inferno por si mesmo já representa as trevas, já representa a escuridão. Porque é um lugar que, quando um lugar está escuro, não facilita nada. Nem posso conseguir aqui falar, nem posso conseguir gravar vídeo, nem posso conseguir ler os versículos bíblicos, nem posso conseguir ver aqui que escrevi no caderno para transmitir
nem posso saber onde que deve sentar, onde que deve estar, nem posso saber se é lugar certo, apropriado, não apropriado. Porque quando é escuro, é pensar agora que disse a nota que deixa eu trabalhar com iluminação para conseguir ver. Por se a iluminação estar escuro, mesmo que para a nossa escuridão, não é aquele péssimo. Esse que vive nos prédios sabe qual é a escuridão que é pior. Por exemplo, esse que vive nos prédios, a escuridão quando vem energia, não consegue se ver entre eles à noite. Porque quando é nos prédios está escuro, fica 100% escuro mesmo. Tem que usar a antena de telefone, tem que para conseguir ver. O próprio telefone, se não tem antena de telefone, tem que usar um pouco de telefone para conseguir circular para encontrar fósforo. Então o inferno é um lugar de escuridão. Quando falo inferno de escuridão, estou a dizer que o inferno é um lugar das trevas 24 sobre 24. O inferno é um lugar sobre 24 e 24. Estamos a dizer o inferno ele fica o 100% na escuridão. Estou a dizer, o inferno existe intervalo ou não existe separação de dia. Perdão. Não existe separação entre dia e noite. Então não existe entre separação e iluminação e escuridão. É só escuro. Essa é a função do inferno. O inferno é o lugar da escuridão. É o lugar das trevas. Então esse é o inferno. Vamos ao último ponto. Perdão. Mas vamos deixar outro ponto, não é? Fala esses são os pontos. Se está interessado para saber o último ponto, coloca nos comentários qual é esse ponto que é o sexto. Porque quando digo isso, é que às vezes deixo isso aí para ver, será que estamos a entender alguma coisa? Será que estamos a perceber alguma coisa? Será que estamos a chegar alguma coisa? Estou a trazer mesmo para ajudar mesmo. Então, por isso dizer, o último ponto não vou falar. Se interessante, pergunta. Qual é esse ponto do inferno? O que é esse inferno do último ponto? Falei 5 pontos, quero falar sobre vocês, vou deixar. Se está interessante, pergunta desse sexto, o que é esse tipo de sexto? Mas ok, falei esse tipo de coisas. Então, o importante, quando eu falei todas essas definições de inferno, uma das principais prioridades não estava a te trazer somente para ter conhecimento. Se o conhecimento é importante, para nós ficarmos libertos através do conhecimento. E por isso, quando muitos assistem vídeos, dizem, uau, afinal o inferno é assim, assim, assim. Mas estava a te trazer as confirmações claras, dizer que o inferno existe. Estava a te trazer as confirmações que o inferno é algo real. Estava a te trazer as confirmações que o inferno se encontra. Então, por isso é isso aí que é importante. Temos que refletir sobre esse assunto do inferno. Temos que levar a sério esse assunto do inferno. Então, vou trazer mais outros vídeos, vamos tratar mais sobre o inferno, que vamos resolver. Então, se você também tem curiosidade, que gostaria de saber do inferno, fale nos comentários, vou estar lá a tratar esse assunto. Se o assunto te deixou atrás, ou o assunto quer saber mais do inferno, fale nos comentários a respeito do inferno, porque esse assunto do inferno é muito importante mesmo. Tudo na vida é importante, mas a coisa do inferno é mais importante. Tudo é importante, mas o inferno é algo mais importante. Então, compartilhe isso aí para que perceba que o inferno é algo real. Compartilhe isso aqui para que perceba o inferno se baseia nos seus pensamentos, se baseia naquilo que a palavra de Deus diz. Isso aqui falei. Então, a mensagem para te mostrar Deus tem um propósito contigo. Deus se revelou ou falou o seu propósito por meio dessa mensagem. Ou Deus usou-me para que possa me comunicar o propósito dele contigo. Para me comunicar o propósito dele, tanto o crente, tanto o religioso e tanto o pecador. Que Deus
todos possam os abençoar. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Obrigado. Vocês são uma bênção para mim. Que Deus possa os abençoar tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.